Bem-vindos ao Dutra Chess Xadrez com Simplicidade. Hoje vamos ao terceiro conceito importante, ou terceiro conceito mais importante do jogo de xadrez. O primeiro vimos que foi a proteção do rei, a segurança do rei. Depois vimos outro que foi o desenvolvimento das peças. E agora vamos ao controle do centro. Você protege o rei, você desenvolve as peças, mas desenvolve as peças para controlar o centro do tabuleiro. E quais são as casas que correspondem ao centro do tabuleiro? Geralmente são 4. E4, D4, E5 e D5. Aqui está um centro perfeito, um quadrado perfeito, e é esse centro que deve ser controlado ao os jogadores estarem jogando sua partida de xadrez. Então é ali que, nesse centro, no caso, as peças alcançam os dois lados, os ataques nascem mais rápido e quem domina decide o ritmo. Então o ritmo do jogo é decidido por quem domina o centro do tabuleiro. Quem manda no centro é quem manda no jogo e por aí vai. Controlar o centro significa que você está seguindo os princípios e as regras do xadrez, os pré-requisitos que levam você a um domínio geral e até mesmo a uma vitória. E quando o adversário joga bem, conhece a teoria e põe em prática, a partida geralmente termina em empate. Mas como é que se controla o centro do tabuleiro? Pode ser controlado de 3 formas, tá? 3 formas para controlar o centro. Controlar com os peões, aqui estão eles. Controlar com as peças, por exemplo, aqui é uma peça a longa distância controlando todo o centro. O cavalo, quando se desenvolve, também está controlando o centro. E os peões, quando andam, também controlam o centro. Então você pode controlar com os peões, pode controlar com as peças que são cavalos e bispos, que devem ser desenvolvidos mais rápido, e pode também controlar o centro sem ocupar aquela casa. Às vezes você não entra no centro, mas pressiona aquela casa. Pressiona aquela casa como quem já estivesse lá dentro, controlando o centro. Quer um exemplo? Para controlar, digamos, E4 está controlando quem? Está controlando E4. Mas eu posso com uma peça controlar E4 sem ser o peão? Posso. Como assim? Cavalo. Cavalo C3 controla E4. Mesmo sem ter uma peça na casa que você deseja controlar, você pode controlar com uma peça de longe, né? Uma peça de longe. Agora, existem alguns erros também entre os iniciantes com relação ao centro. Eles procuram não desenvolver suas peças colocando-as em casas adequadas. Esse é um erro tremendo. É como se o centro do tabuleiro não importasse muito para eles. Um exemplo é eles quererem atacar ou atacarem rapidamente, jogando 2 vezes com a mesma peça, às vezes até 3 vezes, e fica perdendo tempo. Então quem perde tempo não controla o centro do tabuleiro. O adversário faz, sabe o quê? O adversário domina o meio-jogo, o adversário envia as peças dele para chegarem mais rápido, atacando o seu rei. O seu ataque chega primeiro, o ataque do adversário chega primeiro que o seu e normalmente ele vence. Então, cuidado para não cometer esses erros. Existe inclusive no xadrez, quem chega primeiro normalmente vence. Isso aí é óbvio. Vai avançando, chegou primeiro, vence. Mas existe uma regra simples para ser guardada. Sabe qual é a regra? Se você controla o centro, suas peças jogam melhor. Se não controla, você vai correr atrás o tempo todo. Então, o centro é o volante do jogo. O centro é o volante do jogo. Quem segura o centro escolhe o caminho. Ali está o volante e você tem que estar segurando aquele espaço. Há um tripé ou existe um tripé fundamental para os iniciantes.
Por exemplo, eu sou iniciante no xadrez, eu tenho que conhecer esse tripé fundamental. Qual é o tripé fundamental? Proteger o rei, fazendo roque o mais rápido possível. Desenvolver as peças o mais rápido possível, tudo em direção ao centro do tabuleiro. E com esse desenvolvimento de peças, o centro fica controlado. Então, proteger o rei, desenvolver as peças e controle do centro. E 90%, pode gravar isso, e fazer pesquisa, 90% das partidas de iniciantes se resolvem aqui. Se quiser resolver esse problema, faça isso, siga esses princípios. Desenvolva as peças em direção ao centro, roque rápido e mantenha o centro sob controle. Isso é fundamental. Nós temos aqui uma partida rapidinho, não vamos passar a partida toda, mas somente mostrar como o centro é controlado, como deve controlar o centro. Vamos dormir com essa análise. As brancas jogando aí para controlar o centro do tabuleiro, jogando C4, controla o centro com C4 ou só controla a casa de C4? A casa de C4 está controlada, mas está vigiando B e D, B5 e D5. E as pretas respondem com E5, tudo buscando peça em direção ao centro do tabuleiro. Cavalo C3. Isso é praxe mesmo da abertura inglesa. Eu sou fã dessa abertura. E as pretas respondem com D3. Vigiando e protegendo. As brancas desenvolvem mais uma peça. Cavalo F3. Lá vem as pretas com B6. Lembra do fator controlar a longa distância? É o bispo que quer entrar em B7 para controlar toda a diagonal a longa distância. Não precisa estar na casa, eu quero controlar E4. Bom, o bispo em B7 controla E4. Por isso que ele abriu um B6 para controlar a casa de E4. Então D4 foi jogado, fazer uma ruptura no centro, tirar o peão de e a captura é feita. Captura D. E cavalo também captura D. Pronto. Tudo igual. O único problema aí de desvantagem para as pretas é que as brancas já têm duas peças desenvolvidas e as pretas não têm nenhuma ainda. Não tem nenhuma. Aliás, tinha um cavalo em... Quem foi que capturou esse cavalo aqui? Estava nessa posição. Pronto, quando captura, ao invés de capturar com o cavalo, captura com a dama. Pronto. Fica 3 peças desenvolvidas. Dama, cavalo e cavalo. 1, 2, 3 desenvolvidas. Se capturar com o cavalo, ficam só 2 desenvolvidas. Mas quando captura com a dama, 3 desenvolvidas. E as pretas não têm nenhuma peça desenvolvida ainda. Então resolvem desenvolver a primeira, também em direção ao centro do tabuleiro para controlar as casas. E recebem aí uma cravada. Bispo, G5, crava cavalo. Cavalo não pode sair da frente. Se sair, perde a dama. Então jogam bispo E7. Qual o propósito desse bispo? Abrir o caminho para o rei, para fazer o roque. As brancas aproveitam, capturam logo. E sofrem um ataque. Bispo captura F6 e ataca a dama. Mas assim mesmo o centro está todo controlado. Um bispo ameaçando a dama e controlando a longa distância. O outro bispo entrando em B7 vai controlar a longa distância a diagonal. Está ameaçando, lógico, que a dama vai sair e não pode ficar aí. Porque se ficar, será capturada. Então, dama. Cheque. Bispo veio defender. Agora vai poder fazer o roque.
mas cometeu um grande erro quando joga o bispo aí. Jogou o bispo, perdeu a torre. Olha só, a malvadeza. Dama ameaçou. O bispo ameaçou dama, a dama saiu. Bispo ameaçou a dama e a dama saiu. E quando a dama saiu, veio para uma casinha, ó. Então lá vem aliás, quando ameaçou já veio dando cheque. Só pode defender voltando o bispo, dama ou com o outro bispo. Mas foi tão interessante o lance que eu vou repetir. Bispo ameaça a dama e controla o centro. Aí recebe aquele golpe tático. Cheque. Rei vai ter que fugir ou o bispo proteger. Então, quando defende, perde a torre. Então, lógico que vai perder a torre. A torre é 5 pontos, vale um pouco mais do que a dama. Então, lá vem o roque feito. O lado de cá ainda está preso, ainda não fez o roque. Dama captura mais um peão. E lá vem o bispo, captura cavalo, vai dobrar peão, ficou com o peão dobrado, é desvantagem. E a partida prosseguiu. Mas tudo funcionando em controle do centro. Assim mesmo, o bispo ainda controla D5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mas aqui não rocou. É como se estivesse jogando com uma peça a menos. É uma partida que pode, no seu desenrolar, até dar um empate. Bispo captura C4, 2, 4, 6, 3, 6, mas não rocou ainda. Mais um tempo aqui, ó, poderia ter desenvolvido uma peça. Bispo captura. Oxente, o que foi que aconteceu? Bispo captura o peão de E e bispo também captura. Eu acho que agora vai começar a ficar um pouco complicada a situação, porque a dama joga em G4, ameaçando. Tem defesa aí? Tem um roque longo. Funciona roque longo nessa posição? Aí entrega a partida. Cometeu um erro grande, pensando que iria capturar o cavalo de graça. O cálculo da preta foi o seguinte. Está nessa posição, a dama veio atacar G e atacar G e D, D2. Pensando, se fizer o roque eu capturo. Essa foi a imaginação da preta, fazer o roque para capturar. Mas o jogador iniciante, ele fica tão focado no lance que ele quer fazer, ele prepara para fazer e fica focado, que termina ele fazendo e nem percebe que a peça foi protegida com um lance. Ele só imaginou o roque curto. Faz o roque curto e eu capturo o cavalo, tá tudo igual, tudo beleza. Mas o adversário não fez o roque curto. Ele aproveitou, fez o roque longo, que a torre já ficou protegendo o cavalo. E o bispo também. Como ele já estava com o pensamento fixo de capturar o cavalo, pensando que iria rocar curto, aí ele vem e captura o cavalo. E nessa posição, ele captura, torre captura e ele abandona. Mas o importante que nós aprendemos nessa partida foi que a partida se desenvolveu com foco no centro do tabuleiro. Então teve os erros do adversário. Não se preocupou com o centro, procurou atacar cedo demais, deixou o rei exposto e quando isso acontece, leva mate. Porque ele vai ficar correndo atrás do tempo perdido e não consegue recuperar. Se fizermos uma avaliação estratégica aí, podemos perceber que o centro ele foi contestado de forma ativa, né? As peças chegaram lá e controlaram o centro. E as pretas erraram bastante e terminaram até dando as peças de graça. O desenvolvimento é importante, cavalos e bispos, o roque conectar as torres,
Tudo isso faz parte de uma abertura de xadrez e faz parte do controle do centro do tabuleiro. Há consequências práticas, né? As brancas aí sacrificam tempos, mas sua dama entra em ação muito cedo, quando ela capturou o peão, mas dali a estratégia do cheque para ganhar uma torre fez com que ficasse melhor na partida e ganhasse o jogo. As brancas fizeram roque longo, mesmo estavam debilitados, mas quando você está ganhando peça, isso é útil, vale, porque você está ganhando peças. Então, coloque na cachola o desenvolvimento de peças, o roque e o controle do centro. Esse é o terceiro conceito mais importante. Proteção do rei, ou no lado da dama, roque longo, ou no próprio lado do rei, roque curto. Aqui foi roque curto e roque longo. Protegeu o rei, mas depois saiu prematuramente para o ataque, sem ter o controle do centro, e terminou perdendo a partida. A lição que fica para nós: não procure atacar o rei adversário antes que seu rei esteja protegido. Também não procure atacar com uma peça só, porque uma peça só não ataca, tem que ter coordenação das peças. Legal? Deixe seu like e se inscreva no canal.